Você já se perguntou por quê? Mesmo se esforçando para manter sua fé e caminhar nos caminhos de Deus, às vezes parece que algo ou alguém está sempre te desviando do foco. A verdade é que muitas vezes o problema não está em você, mas nas pessoas que você escolhe ter por perto. No mundo de hoje, somos cercados por influências que podem nos afastar de nossa comunhão com Deus, e identificar essas pessoas a tempo é crucial para proteger sua jornada para o reino de Deus. Neste vídeo, vamos explorar tipos de pessoas que, sem que você perceba, podem estar minando sua paz, sua fé e sua caminhada com Cristo. Cada ensinamento aqui é fundamental para que você tenha clareza sobre quem manter em sua vida e, mais importante, quem deve ficar distante. E não pense que os primeiros ensinamentos são suficientes. O último ensinamento é o mais importante de todos. Por isso, é importante que você assista esse vídeo até o final. Número 1. Aqueles que plantam a semente da dúvida. Você já sentiu como se algo estivesse minando sua fé aos poucos? Como se a cada conversa, a cada encontro, alguém estivesse tentando arrancar a esperança que você carrega dentro de si? A dúvida é como uma praga silenciosa que começa pequena, quase imperceptível, mas que com o tempo pode sufocar até as convicções mais profundas. O primeiro tipo de pessoa de quem você deve se afastar é aquele que planta a dúvida em seu coração. Não é a dúvida comum que todos nós enfrentamos em nossa caminhada, mas aquela sutil, aquela que se infiltra por meio de perguntas que, ao invés de edificar, corroem. Imagine uma árvore. Uma árvore que você cuidou com zelo e paciência. Você a rega todos os dias, protege suas raízes, mas sem que perceba, alguém está jogando sal na terra. O crescimento que antes era forte e saudável começa a murchar. O culpado não é o ambiente ao redor, não é o sol ou a chuva, mas aquele que de forma oculta destrói as raízes da sua fé. Na vida espiritual, há pessoas que jogam esse sal nas nossas vidas, sabotando nossa confiança em Deus e semeando o medo e a incerteza. Em Provérbios, capítulo 14, versículo 7, encontramos uma instrução clara. Afaste-se da presença do insensato, pois nele você não encontrará palavras de conhecimento. Pessoas que plantam dúvidas sobre a sua fé costumam camuflar suas intenções. Elas aparecem como amigas, disfarçadas de preocupação ou curiosidade. Mas o que realmente fazem é lançar incertezas sobre o que você acredita. Elas fazem perguntas não para entender, mas para desestabilizar. E a dúvida, quando não é tratada com firmeza, cresce como uma erva daninha, sufocando a fé. Quantas vezes você já se encontrou repensando suas decisões espirituais após uma conversa com alguém assim? Pense nos momentos em que uma pequena insinuação conseguiu bagunçar toda a sua confiança em Deus. No entanto, existe uma forma de resistir a essas influências. Em Efésios capítulo 6, versículo 16, Paulo nos lembra de tomar o escudo da fé, com o qual podemos apagar todas as setas inflamadas do maligno. Essas setas são as palavras de dúvida e desconfiança que nos cercam diariamente. A fé é o nosso escudo e precisamos cuidar dela. Mas, assim como o escudo precisa de manutenção e proteção, nossa fé também precisa ser defendida de ataques contínuos. E uma das maiores ameaças à nossa fé são as pessoas que continuamente nos fazem questionar a bondade de Deus, sua presença e seu poder. Imagine estar em um barco à deriva e alguém ao seu lado começa a fazer perguntas como: tem certeza que essa água vai te sustentar? Não acha que é melhor sair agora antes que o pior aconteça? Essas perguntas, por mais inofensivas que pareçam, são capazes de plantar o medo e a dúvida, fazendo você abandonar o barco antes de alcançar o destino. Da mesma forma, na vida espiritual, essas pessoas nos afastam da paz de Deus, nos forçando a saltar para a incerteza. Não há espaço para dúvida constante no coração daquele que confia em Deus. E claro, isso não significa que não possamos ter perguntas ou que não devemos questionar nossa fé em momentos de crescimento. Mas existe uma diferença entre a dúvida sincera, que busca respostas, e a dúvida corrosiva,
que visa desestabilizar. As pessoas que promovem esse tipo de dúvida corrosiva precisam ser evitadas, pois elas roubam de você a paz que excede todo o entendimento, descrita em Filipenses capítulo 4, versículo 7. Afaste-se daqueles que, com suas palavras e atitudes, minam sua confiança em Deus. Eles podem estar disfarçados de preocupação ou até de sabedoria, mas o fruto de suas palavras é a confusão e o medo. Não permita que essas sementes sejam plantadas no solo fértil da sua fé. Ao contrário, cerque-se de pessoas que te edificam, que te encorajam a continuar firme, mesmo em meio às tempestades da vida. A dúvida constante pode ser o início de um caminho de afastamento de Deus. E isso não é um exagero. É uma realidade espiritual. Se não combatida, ela se torna um fardo pesado, uma barreira invisível que te separa da comunhão plena com Deus. Número 2. Os portadores de influências negativas. Você já se perguntou como algumas pessoas têm o poder de mudar o seu humor, suas decisões e até sua forma de ver a vida, sem que você perceba? A influência é uma força silenciosa, mas poderosa. Às vezes ela não chega com um impacto imediato, mas sim de forma lenta, como uma corrente submersa que te puxa para um destino que você não queria ir. O segundo tipo de pessoa de quem você deve se afastar são aqueles que trazem influências negativas para a sua vida. E essas influências, por mais sutis que sejam, podem te afastar dos propósitos de Deus. Imagine-se navegando em um barco sobre águas tranquilas. O céu está claro e tudo parece em paz. Mas então, aos poucos, você sente o barco sendo arrastado para uma direção diferente. Uma corrente invisível começa a agir. Você tenta remar contra, mas a força é imperceptível, quase como se não estivesse lá, até que, de repente, você está em águas turbulentas e perigosas. Assim são as pessoas que trazem influências negativas. No começo, você não percebe o impacto, mas, com o tempo, elas te arrastam para longe da sua fé, do seu propósito e da paz que Deus quer para a sua vida. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, há uma advertência clara. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. O apóstolo Paulo sabia que, por mais que tenhamos boas intenções, as pessoas com quem convivemos afetam profundamente nossa maneira de viver. Mesmo as almas mais firmes podem ser enfraquecidas quando cercadas por pessoas que constantemente desrespeitam os princípios de Deus. E isso não acontece de forma abrupta, é uma transformação lenta, onde a moral e os valores vão sendo erodidos com o tempo. Essas influências negativas podem vir de muitas formas. Às vezes, elas aparecem como amigos, colegas de trabalho ou até familiares, pessoas que constantemente minam sua fé, te levando a compromissos que em um primeiro momento parecem inofensivos, mas que aos poucos afastam você de Deus. Pode ser aquele amigo que sempre te convida para situações que comprometem seus valores cristãos, ou aquela pessoa que constantemente questiona suas escolhas de vida, como se sua fé fosse um obstáculo e não a sua força. Pense na história de Ló em Gênesis. Ele escolheu viver próximo a Sodoma e Gomorra, cidades conhecidas por sua corrupção e influências negativas. No início, ele não participava das práticas erradas, mas ao longo do tempo, a convivência com aquelas influências foi levando Ló a um ponto de quase destruição. Ele quase perdeu tudo, porque, ao invés de se afastar, ele permaneceu em um ambiente que corrompia sua moral e valores. A proximidade com essas influências negativas quase lhe custou a vida e sua fé. Isso nos ensina que, mesmo que não participemos diretamente do pecado, estar próximos de quem o pratica pode nos levar à ruína. As influências negativas são sutis. Elas não aparecem com rótulos ou sinais de alerta. Elas chegam nas pequenas escolhas, nas concessões diárias que fazemos. Você começa a frequentar lugares onde a presença de Deus não é honrada, a consumir conteúdo que enfraquece sua alma, a se associar com pessoas que não compartilham dos mesmos princípios de vida. E quando você menos espera, sua fé já foi comprometida. Como a correnteza que te leva lentamente para longe, essas influências
te afastam dos planos de Deus para a sua vida. Visualize isso. Você está construindo uma casa sólida, tijolo por tijolo, mas alguém começa a remover um tijolo aqui, outro ali. No início você nem percebe, pois o processo é lento e sutil. Mas com o tempo, a estrutura que parecia tão firme começa a desmoronar. As influências negativas são como essas mãos que dia após dia minam sua construção espiritual. E é por isso que precisamos ser vigilantes, cuidadosos com quem permitimos estar ao nosso redor. A Bíblia nos ensina, em Provérbios capítulo 13, versículo 20, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Não se trata apenas de evitar pecadores ou pessoas imperfeitas. Todos nós somos imperfeitos. O perigo está em conviver com pessoas cujas vidas e escolhas constantemente te empurram para longe de Deus. Isso pode significar se afastar de amizades que você já tem há anos ou de ambientes que você frequentou a vida inteira. Mas se essas influências não te ajudam a caminhar em direção a Deus, então é hora de fazer uma escolha difícil. Agora, pense na sua vida. Quais influências têm moldado suas decisões, suas emoções, sua caminhada com Deus? Quem são as pessoas ao seu redor que, ao invés de te aproximar do propósito divino, te afastam com suas palavras, atitudes e escolhas? Essa é uma pergunta que todos nós precisamos fazer regularmente. Lembre-se de que a vida cristã é uma jornada. E como qualquer jornada, o sucesso depende em grande parte de quem está ao nosso lado. Escolha cercar-se de pessoas que te incentivem a crescer, que te aproximem de Deus e que ajudem a fortalecer sua fé. Afaste-se daquelas que, mesmo que de forma sutil, tentam te desviar do caminho. Número 3. Os manipuladores emocionais. Você já teve a sensação de que alguém estava te controlando, não com palavras diretas, mas com emoções? Como se, de maneira invisível, essa pessoa soubesse exatamente como puxar as cordas do seu coração, te fazendo agir contra a sua própria vontade. O terceiro tipo de pessoa de quem você deve se afastar é o manipulador emocional. Essa pessoa não usa força ou ameaças, mas manipula suas emoções, jogando com seus sentimentos de culpa, medo ou até amor para que você faça exatamente o que ela deseja. Visualize uma marionete. Ela não tem controle sobre seus próprios movimentos. Está completamente nas mãos de quem puxa os fios. Agora, imagine que você é essa marionete e a pessoa ao seu lado é quem segura os fios invisíveis das suas emoções. Cada ação que você toma, cada decisão que você faz, parece estar sendo direcionada pelas intenções de outra pessoa. É assim que o manipulador emocional age. Ele sabe como explorar suas vulnerabilidades, suas inseguranças e até seus maiores medos. O que parece ser cuidado ou amor é, na verdade, controle disfarçado. A Bíblia nos mostra um exemplo claro de manipulação emocional na história de Sansão e Dálila, encontrada em Juízes capítulo 16. Dalila usou suas emoções e sedução para manipular Sansão, pedindo constantemente que ele revelasse o segredo de sua força. Dalila não fez ameaças diretas. Ao invés disso, ela utilizou seu poder emocional sobre Sansão, até que ele, completamente envolvido em seus sentimentos, entregou seu segredo, resultando em sua queda. O manipulador emocional opera da mesma maneira hoje, fingindo amor, cuidado ou preocupação, mas com o objetivo de obter controle. Na vida prática, você pode encontrar manipuladores emocionais em muitas formas. Um amigo que sempre te faz sentir culpado por não atender às suas demandas. Um parceiro que usa suas emoções para te prender em um relacionamento tóxico. Ou até mesmo um colega de trabalho que joga com seus sentimentos de lealdade e compaixão para obter vantagens. Esses manipuladores sabem exatamente quais botões apertar, quais palavras usar para te fazer sentir que é sua responsabilidade cuidar das necessidades deles, mesmo que isso te machuque. Pense na seguinte imagem: um maestro controlando cada nota de uma sinfonia. Cada instrumento toca exatamente como ele comanda. O manipulador emocional é esse maestro, e as notas que ele controla são suas emoções.
Ele te conduz em uma melodia que serve apenas aos seus próprios interesses. Você acha que está no controle, mas, na realidade, suas ações e escolhas estão sendo moldadas pelas mãos de outra pessoa. E isso, ao longo do tempo, te esgota emocionalmente e espiritualmente, te deixando sem forças para seguir o caminho que Deus traçou para você. Jesus nos ensina sobre a importância de ter um coração puro e de ser autêntico nas nossas relações. Em Mateus capítulo 5, versículo 37, ele diz: "Seja o seu sim, sim e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno." Isso nos mostra que Deus quer que vivamos de maneira clara e sincera, sem sermos controlados ou manipulados por outros. Nossa vida emocional deve ser guiada pela paz e pela verdade, não por jogos emocionais que nos afastam da verdade de Deus. Muitas vezes, o manipulador emocional se disfarça de alguém que precisa de você, que não consegue viver sem seu apoio constante. Ele apela para sua empatia e sua compaixão, fazendo você sentir que, se não o ajudar, estará sendo egoísta ou insensível. Mas é exatamente essa manipulação que coloca sua saúde emocional e espiritual em risco. O manipulador sabe como te manter em um ciclo de culpa, onde você se sente sempre responsável por seus sentimentos e ações, enquanto ele se exime de qualquer responsabilidade. É crucial reconhecer quando estamos sendo emocionalmente manipulados, pois a manipulação nos impede de viver a liberdade que Cristo nos deu. Em Gálatas capítulo 5, versículo 1, Paulo nos lembra: "Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão." Ser manipulado emocionalmente é uma forma de escravidão, onde nossas decisões são constantemente moldadas pelos desejos e necessidades de outra pessoa, em vez de pelos planos e propósitos de Deus para a nossa vida. Uma forma prática de identificar esse tipo de manipulação é prestar atenção em como você se sente após interações com essa pessoa. Se você frequentemente se sente emocionalmente esgotado, confuso, culpado ou preso, é um sinal de que pode estar sendo manipulado. O manipulador raramente se preocupa com seu bem-estar emocional. Ele está mais focado em como você pode satisfazer suas próprias necessidades. E quanto mais tempo você passa ao lado dessa pessoa, mais difícil se torna quebrar esse ciclo. Assim como a marionete que só se liberta quando os fios são cortados, precisamos cortar os laços com aqueles que usam nossas emoções contra nós. Deus deseja que vivamos em liberdade, em paz e em uma comunidade de amor genuíno e sincero. Afastar-se de manipuladores emocionais não é apenas um ato de proteção, mas um passo em direção à plenitude que Deus tem para a sua vida. Número 4. Os que promovem contendas e divisões. Você já percebeu como certas pessoas parecem se alimentar do caos? Como elas sempre conseguem transformar situações pacíficas em um campo de batalha, onde a discórdia reina e a paz desaparece. O quarto tipo de pessoa de quem você deve se afastar são aquelas que promovem contendas e divisões. Essas pessoas não precisam de muito para criar conflito, pois sua presença já traz à tona a separação e o caos. Elas se alimentam do conflito, da confusão e da desordem, e ao invés de promoverem a união, elas plantam sementes de discórdia. Imagine uma fogueira acesa em uma noite fria. Você está ao redor dela, se aquecendo e sentindo o calor reconfortante. Agora, visualize alguém ao seu lado constantemente jogando galhos secos e inflamáveis, transformando o fogo tranquilo em um incêndio perigoso. Essa pessoa representa aqueles que, em vez de apaziguar situações, as inflamam, espalhando brigas e desentendimentos. Em Provérbios capítulo 16, versículo 28, lemos: "O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos." É exatamente esse tipo de pessoa que você precisa evitar: o criador de conflitos, o promotor de desunião. Essas pessoas aparecem de várias formas. Podem ser amigos, colegas de trabalho ou até mesmo membros da sua igreja. Eles estão sempre prontos para fazer comentários que geram intrigas, fofocas que dividem
ou críticas que corroem relacionamentos. Sua arma não é a força física, mas a palavra. E como diz Tiago, no capítulo 3, versículo 6, a língua também é um fogo, um mundo de iniquidade. Eles sabem como usar as palavras para causar discórdia, e fazem isso com maestria. O resultado? Comunidades divididas, famílias desestruturadas e amizades destruídas. Pense na história de Corá, Datã e Abirão, em Números, capítulo 16. Esses homens se levantaram contra Moisés, promovendo uma rebelião entre o povo de Israel. Eles semearam discórdia, questionando a liderança e autoridade de Moisés, o que quase resultou na divisão completa da nação. Sua influência negativa contaminou muitos, e eles foram severamente punidos por Deus. Essa história nos mostra o quão destrutivas as contendas podem ser, e como Deus vê com seriedade aqueles que espalham divisões entre o seu povo. Na vida cotidiana, as pessoas que promovem contendas podem ser difíceis de reconhecer no início. Elas podem se disfarçar de conselheiras, de amigos preocupados, mas com o tempo, suas verdadeiras intenções aparecem. Elas estão sempre apontando os defeitos dos outros, espalhando críticas sutis e fomentando desconfiança. Uma simples conversa com elas é suficiente para transformar um ambiente pacífico em um campo de batalha emocional. Esses criadores de divisões nunca trazem soluções, apenas problemas. E quando você está por perto, acaba sendo sugado para essa espiral de conflitos. Visualize o impacto dessa contenda como uma rachadura em uma parede sólida. No início, é apenas uma linha fina, quase imperceptível. Mas com o tempo, a rachadura se alarga e a parede, que antes parecia inquebrável, começa a ruir. Assim são as contendas nas nossas vidas. Elas começam pequenas, com uma palavra mal colocada aqui, uma insinuação ali, e antes que você perceba, relacionamentos inteiros estão desmoronando. E o mais preocupante é que essas divisões nos afastam de Deus e de sua paz. Em Romanos capítulo 16, versículo 17, Paulo nos dá uma advertência clara. Rogo-vos, irmãos, que noteis aqueles que causam divisões e escândalos, contrários à doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. O apóstolo nos instrui a manter distância daqueles que promovem divisões. Não importa o quão charmosos ou carismáticos eles possam parecer, seu impacto destrutivo é inevitável. Eles não edificam, apenas destroem, e Deus nos chama para sermos promotores de paz, não de contendas. É fundamental reconhecer esses promotores de caos cedo, antes que eles possam causar danos irreparáveis. Você já se encontrou em uma situação onde, após passar tempo com alguém, tudo ao seu redor parecia mais caótico? Como se de repente houvesse tensão entre amigos, desentendimentos em casa e falta de paz no seu coração. Isso é um sinal claro da presença de uma pessoa que promove contendas. E a melhor maneira de proteger seu coração e sua mente é se afastar dessa influência o quanto antes. Cerque-se de pessoas que promovem a paz, que buscam a reconciliação e que, em vez de jogarem galhos no fogo, trazem água para apagar as chamas do conflito. A paz é um dom precioso e devemos fazer todo o possível para preservá-la, como Jesus nos ensina no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Afaste-se daqueles que trazem divisão, pois eles não apenas enfraquecem seus relacionamentos, mas também te afastam da verdadeira paz que Deus deseja para a sua vida. Número 5. Os que oferecem conselhos sem sabedoria. Você já seguiu um conselho que na hora parecia perfeito, mas depois trouxe mais dor do que ajuda? O quinto tipo de pessoa de quem você deve se afastar é aquela que oferece conselhos sem sabedoria. Muitas vezes, esses conselheiros não têm más intenções, mas suas palavras desprovidas de discernimento espiritual podem desviar você do caminho que Deus traçou. O perigo dos conselhos sem sabedoria é que eles parecem certos no momento, mas, quando colocados em prática, mostram-se destrutivos. Imagine que você está em uma floresta densa, buscando o caminho certo para sair.
De repente, alguém surge e te indica uma trilha. Sem pensar, você segue, confiante de que está sendo guiado na direção certa. Porém, ao avançar, percebe que a trilha se estreita e logo você está preso em uma armadilha. Assim são os conselhos de quem não tem sabedoria. Parecem uma solução rápida e fácil, mas, ao final, deixam você em um lugar de confusão e dor. Em Provérbios capítulo 19, versículo 20, somos aconselhados: ouça o conselho e aceite a correção, e no fim, você será sábio. Mas nem todo conselho vem de fontes sábias, e saber diferenciá-los é crucial. Pense na história de Roboão, filho de Salomão, em 1 Reis capítulo 12. Quando confrontado com uma decisão difícil, ele recebeu 2 tipos de conselhos: o dos anciãos, que ofereciam sabedoria e prudência, e o de seus jovens amigos, que sugeriram dureza e arrogância. Infelizmente, ele escolheu seguir os conselhos sem sabedoria de seus amigos, o que resultou na divisão do reino de Israel. Essa história nos mostra o quão devastador pode ser seguir conselhos errados. Mesmo que pareçam práticos ou modernos, sem a orientação de Deus, esses conselhos podem nos levar à ruína. Na vida prática, quantas vezes você já recebeu conselhos que, apesar de bem-intencionados, te levaram por caminhos errados? Talvez seja aquele amigo que sempre diz para você seguir seu coração, sem considerar o que Deus tem a dizer sobre suas decisões. Ou aquele colega que insiste em que você deve pensar em si mesmo em primeiro lugar, quando, na verdade, o chamado de Cristo é para servir aos outros e não viver em egoísmo. Esses conselhos podem parecer inofensivos, até mesmo lógicos, mas ao segui-los, você acaba se distanciando do plano divino para a sua vida. O perigo dos conselhos sem sabedoria está na sua aparência. Eles geralmente vêm embalados em palavras que soam bem, com promessas de resultados rápidos ou soluções fáceis. Mas a sabedoria de Deus não segue o caminho da facilidade, e sim o caminho da justiça. Em Provérbios capítulo 3, versículo 5, lemos: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Muitas vezes, aqueles que nos oferecem conselhos sem sabedoria estão baseando suas palavras em seu próprio entendimento e não na vontade de Deus. E é exatamente isso que os torna perigosos. Visualize uma ponte construída às pressas, sem fundações sólidas. De longe, ela parece forte e segura. No entanto, à medida que você começa a atravessá-la, percebe que ela treme, que as tábuas estão frouxas e que a qualquer momento ela pode desmoronar. Assim, são os conselhos que não vêm da sabedoria de Deus, frágeis, inconsistentes e, no final, perigosos. E quando você se apoia neles, sua caminhada se torna instável, incerta. Afastar-se de conselhos sem sabedoria não significa que você não deve buscar orientação. Muito pelo contrário. A Bíblia nos incentiva a ouvir conselhos, a buscar a sabedoria, mas sempre de fontes confiáveis, de pessoas que têm o temor do Senhor e que vivem segundo seus princípios. Em Provérbios capítulo 15, versículo 22, lemos: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. O segredo está em escolher bem de quem você recebe orientação. Muitas vezes, as pessoas que nos oferecem conselhos errados estão apenas refletindo sua própria confusão interna. Elas não estão intencionalmente nos guiando para o erro, mas, por estarem distantes da sabedoria de Deus, seus conselhos são baseados em suas emoções, experiências ou perspectivas limitadas. E quando seguimos esses conselhos, acabamos nos afastando do propósito divino. É por isso que devemos buscar conselho naqueles que têm sabedoria divina, que conhecem as Escrituras e têm um relacionamento íntimo com Deus. Esses conselheiros, ao contrário daqueles que falam sem conhecimento, vão nos guiar no caminho da retidão, nos ajudando a tomar decisões que glorificam a Deus e edificam nossa vida espiritual. Portanto, cercar-se de pessoas sábias e discernir a qualidade dos conselhos que recebemos é fundamental para a nossa jornada de fé.
Escolha com cuidado a quem você ouve. Busque orientação daqueles que te direcionam para mais perto de Deus, e não daqueles que, com seus próprios entendimentos, te afastam do plano divino. Número 6. Os que desprezam a disciplina. Você já conheceu alguém que rejeita qualquer forma de correção? Alguém que vive como se não houvesse consequências para suas ações, sempre fugindo da responsabilidade e desprezando qualquer tentativa de disciplina? O sexto tipo de pessoa de quem você deve se afastar são aqueles que desprezam a disciplina. Essas pessoas vivem suas vidas sem limites, ignorando a sabedoria que vem da correção e, em vez de aprenderem com seus erros, continuam em um ciclo de autodestruição. Quem despreza a disciplina também se torna incapaz de crescer, e a presença dessas pessoas pode nos arrastar para o mesmo caminho de insensatez. Imagine uma criança que corre em direção ao fogo, enquanto os pais gritam para que ela pare. Se essa criança desprezar a correção e continuar a correr, ela inevitavelmente se machucará. Assim são aqueles que rejeitam a disciplina. Eles correm em direção ao perigo, ignorando os avisos de Deus e dos que os cercam. Provérbios capítulo 12, versículo 1, nos adverte claramente: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas quem odeia a repreensão é tolo. A disciplina é uma das formas mais valiosas de aprendizado, mas aqueles que a desprezam optam pela tolice. Na Bíblia vemos o exemplo do rei Saul, um homem que no início tinha tudo para ser um grande líder. No entanto, sua constante rejeição à disciplina divina o levou à queda. Em vez de aceitar a correção de Deus por meio do profeta Samuel, Saul escolheu seguir seu próprio caminho, o que resultou em sua ruína. Esse exemplo nos mostra que aqueles que desprezam a disciplina estão, na verdade, escolhendo a destruição. Não importa quão promissora seja sua posição ou quão abençoados possam parecer, a falta de correção acabará levando-os à perda. No nosso dia a dia, encontramos pessoas que se recusam a aceitar críticas ou orientações, seja em casa, no trabalho ou até na igreja. Elas acreditam que estão sempre certas, que não precisam de limites ou conselhos, e essa atitude de orgulho as coloca em constante risco. Pior ainda, elas podem nos influenciar a seguir esse mesmo caminho de resistência à disciplina, afastando-nos da humildade e da sabedoria que Deus quer que cultivemos. Quem se cerca de pessoas que rejeitam a correção, eventualmente, começa a agir da mesma maneira, pois a influência dessas atitudes é forte e penetrante. Visualize uma árvore que desde pequena cresce torta. Sem a poda correta, ela continua se inclinando até o ponto em que se torna fraca e instável, pronta para cair ao primeiro vento forte. Assim é a vida daqueles que rejeitam a disciplina. Eles podem parecer fortes por um tempo, mas sem a correção constante, sua estrutura espiritual se enfraquece. O vento das dificuldades e das tentações eventualmente os derruba, pois nunca aprenderam a caminhar de maneira firme e reta. A disciplina é um presente de Deus. Em Hebreus capítulo 12, versículo 11, lemos: nenhuma disciplina parece agradável no momento, mas dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. A correção, por mais difícil que seja, tem o propósito de nos tornar mais fortes, mais sábios e mais alinhados com a vontade de Deus. Aqueles que a rejeitam estão, na verdade, rejeitando o processo de crescimento que Deus planejou para suas vidas. Pessoas que desprezam a disciplina tendem a viver em um estado constante de autossabotagem. Elas repetem os mesmos erros, entram nos mesmos conflitos e jamais experimentam a verdadeira paz, pois estão sempre fugindo das consequências de suas escolhas. Esse ciclo não só afeta suas próprias vidas, mas também impacta aqueles ao seu redor. A convivência com pessoas assim pode nos levar a questionar a importância da disciplina e até nos desviar dos ensinamentos de Deus, que sempre nos corrige com amor e sabedoria. É crucial que nos afastemos de pessoas que rejeitam a disciplina, pois elas representam um perigo para o nosso próprio crescimento espiritual. O orgulho e a resistência à correção podem ser contagiosos, e com o tempo,
podemos nos encontrar imitando essas atitudes. Em Provérbios capítulo 15, versículo 32, a palavra de Deus nos lembra: quem rejeita a disciplina, despreza a si mesmo, mas quem dá ouvidos à repreensão obtém entendimento. A sabedoria está em aceitar a correção, crescer com ela e se afastar daqueles que, por orgulho, recusam-se a mudar. Deus nos corrige porque nos ama, e Ele deseja que sejamos moldados à sua imagem. Pessoas que desprezam a disciplina estão rejeitando esse amor e essa transformação. Elas estão optando pela estagnação, e é por isso que precisamos nos distanciar delas. Afaste-se daqueles que desprezam a correção, pois caminhar com eles é caminhar em direção ao fracasso. Número 7. Os que não valorizam o perdão. Você já conviveu com alguém que carrega mágoas como se fossem troféus, incapaz de liberar perdão? O 7º tipo de pessoa de quem você deve se afastar são aqueles que não valorizam o perdão. Essas pessoas vivem presas no passado, acumulando ressentimentos e amarguras, e muitas vezes influenciam você a fazer o mesmo. O perdão é um dos pilares centrais da vida cristã, e quem não o pratica bloqueia o fluir da graça em suas próprias vidas e nas vidas ao redor. A presença contínua dessas pessoas envenena os relacionamentos e sufoca a paz que Deus deseja que tenhamos. Imagine uma mochila cheia de pedras. A cada ofensa não perdoada, mais uma pedra é colocada dentro dessa mochila até que ela se torne insuportavelmente pesada. A pessoa que não perdoa carrega esse fardo todos os dias, e a cada novo encontro, ela tenta adicionar mais pedras ao seu fardo e ao seu. Em Efésios capítulo 4, versículos 31 e 32, Paulo nos exorta: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. A falta de perdão não apenas destrói o coração de quem o nega, mas também corrompe a vida daqueles ao seu redor. Pessoas que não valorizam o perdão tendem a se fixar nos erros dos outros. Elas não conseguem seguir em frente, pois estão constantemente relembrando ofensas passadas. Isso cria um ambiente tóxico, onde a reconciliação se torna impossível e a paz nunca é alcançada. Na prática, isso significa que, ao conviver com alguém assim, você pode se ver sendo arrastado para uma mentalidade de retribuição e rancor, em vez de viver a liberdade que o perdão traz. É como se essa pessoa construísse muros ao seu redor, impedindo que qualquer reconciliação ou cura ocorra. Pense na parábola do servo impiedoso em Mateus capítulo 18. Jesus conta a história de um homem que, embora perdoado de uma enorme dívida pelo seu senhor, se recusou a perdoar a dívida de um colega. O resultado dessa falta de perdão foi a condenação do próprio servo. Jesus conclui essa parábola com uma advertência poderosa sobre a importância de perdoar do fundo do coração. Quem não perdoa acaba preso em uma cela de amargura, e aqueles ao redor correm o risco de serem arrastados para dentro dessa mesma prisão. Visualize o perdão como uma chave que liberta. Quando você perdoa, não está apenas liberando o outro, mas também a si mesmo de uma prisão emocional e espiritual. Agora, pense nas pessoas que se recusam a usar essa chave. Elas preferem continuar presas em suas mágoas, e sua influência pode te fazer acreditar que o perdão é fraqueza, ou que você tem o direito de segurar rancores. Mas, na verdade, é o perdão que traz força e liberdade. Não se permita cair no ciclo de ressentimento. Jesus nos ensinou, em Mateus capítulo 6, versículo 14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Conviver com pessoas que não perdoam pode te levar a nutrir sentimentos semelhantes. Aos poucos você começa a acreditar que reter mágoas é uma forma de proteção, quando, na realidade, é um veneno que contamina sua alma. Aqueles que não perdoam vivem em uma prisão de rancor, e essa prisão acaba envolvendo todos que estão próximos. Assim, o ciclo de mágoa e dor continua,
afastando-nos da vida abundante que Deus quer para nós. Em Colossenses capítulo 3, versículo 13, Paulo nos lembra: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. O perdão é um ato de obediência, e aqueles que se recusam a praticá-lo estão desobedecendo diretamente a Deus. Eles vivem com a ilusão de que segurar o rancor dá poder sobre os outros, mas na verdade é o rancor que tem poder sobre eles. E o mais perigoso é que, ao conviver com esse tipo de pessoa, você pode começar a justificar a falta de perdão em sua própria vida. Gradualmente, sua capacidade de perdoar também será corroída, e você se verá preso em um ciclo de amargura. Assim como eles, afastar-se daqueles que não valorizam o perdão é essencial para a sua saúde espiritual. Você precisa de um ambiente onde o perdão flua livremente, onde erros sejam superados e onde a graça seja constantemente praticada. A presença de pessoas que não perdoam te arrasta para baixo, como se você estivesse preso em um pântano de mágoa e ressentimento. Lembre-se, o perdão é a ponte que nos conecta ao amor de Deus, e aqueles que destroem essa ponte perdem o acesso à verdadeira paz. Afaste-se de quem vive carregando rancores, pois esse fardo não é apenas deles. Ele pode acabar pesando sobre você também. Número 8. Os que distorcem a palavra de Deus. Você já ouviu alguém usar a palavra de Deus de forma manipulativa, distorcendo suas verdades para se adequar aos próprios interesses? O 8º tipo de pessoa de quem você deve se afastar são aqueles que distorcem a palavra de Deus. Essas pessoas pegam versículos isolados, descontextualizam os ensinamentos divinos e moldam as Escrituras para justificar suas ações ou convencer os outros de uma verdade parcial. Esse tipo de manipulação não apenas desonra a Deus, mas também cria uma confusão espiritual, desviando as pessoas da verdadeira essência do Evangelho. Imagine um escultor diante de uma bela estátua. Ele começa a talhar, mas em vez de seguir o modelo original, ele altera detalhes cruciais, mudando completamente a forma e a beleza da obra. Assim é a pessoa que distorce a palavra de Deus. Ela altera pequenos detalhes, mas o impacto é devastador. O que antes era uma verdade pura e divina, agora se torna uma versão distorcida, sem poder transformador. Gálatas capítulo 1, versículo 8, nos alerta: mas ainda que nós ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema. A seriedade com que Paulo trata esse assunto nos mostra o perigo de se associar com aqueles que distorcem a verdade. Essas pessoas podem aparecer de forma carismática, como bons oradores ou até líderes influentes, mas o fruto de suas palavras é confusão e divisão. Elas distorcem a palavra para defender suas próprias opiniões, justificar comportamentos questionáveis ou manipular os outros. A verdade de Deus é clara e simples, mas quem a distorce transforma-a em algo confuso, deixando as pessoas perdidas em um emaranhado de interpretações erradas. Em vez de promover a edificação, suas palavras trazem divisão e engano. Pense no exemplo dos fariseus no tempo de Jesus. Eles conheciam as Escrituras, mas usavam a lei para manipular e controlar o povo. Em vez de ensinarem o verdadeiro caminho de Deus, eles adicionavam suas próprias regras e interpretações, tornando a vida espiritual de seus seguidores um fardo insuportável. Jesus os confrontou diretamente em Mateus, capítulo 23, versículo 4. Eles atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Distorcer a palavra é adicionar fardos onde Deus trouxe liberdade, e devemos nos afastar de qualquer pessoa que faça isso. Agora visualize um farol à beira de um penhasco. Sua luz é clara, brilhante e guia os barcos para longe das rochas perigosas. Mas imagine se alguém começasse a desviar essa luz, fazendo com que brilhasse em uma direção errada. Os barcos, ao invés de seguirem um caminho seguro, seriam guiados diretamente para a destruição. Assim é a distorção da palavra de Deus. Quando a luz da verdade é desviada,
Ela não guia mais para a segurança, mas para o perigo espiritual. As pessoas que distorcem a palavra de Deus muitas vezes fazem isso de forma sutil. Elas não negam abertamente as Escrituras, mas usam partes dela para criar suas próprias doutrinas e justificar suas crenças. Esse tipo de manipulação pode parecer inofensivo no início, mas à medida que essas distorções são aceitas, as pessoas começam a se afastar da verdade completa de Deus. A consequência é uma fé enfraquecida, sem a solidez necessária para resistir às provações da vida. É por isso que devemos ser vigilantes e discernir quando a palavra de Deus está sendo manipulada. Jesus nos adverte em Mateus capítulo 7, versículo 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Aqueles que distorcem a palavra podem se disfarçar de amigos espirituais ou até de líderes confiáveis, mas o impacto de seus ensinamentos leva ao engano e à destruição espiritual. Afaste-se daqueles que usam a Bíblia como uma ferramenta de manipulação. Em vez de edificar, eles minam a verdadeira fé, criando versões distorcidas da verdade que Deus nos deu. A palavra de Deus é viva e eficaz, como nos ensina Hebreus capítulo 4, versículo 12. E ela não precisa ser manipulada ou ajustada para se adequar às opiniões humanas. Ela é suficiente por si só para transformar vidas e guiar as pessoas ao caminho da salvação. Cerque-se de pessoas que respeitam a palavra de Deus, que a tratam com reverência e a vivem de forma autêntica. Esses são os verdadeiros seguidores de Cristo, aqueles que, em vez de distorcer, proclamam a verdade com clareza, amor e fidelidade. Afastar-se de quem distorce a palavra é proteger sua própria caminhada com Deus, garantindo que você esteja sempre ancorado na verdade pura e inalterada do Evangelho. Número 9. Os que vivem na falsidade. Você já se viu desconfiado de alguém que parece ser uma coisa por fora, mas esconde algo completamente diferente por dentro? O nono tipo de pessoa de quem você deve se afastar são aqueles que vivem na falsidade. Essas pessoas usam máscaras, escondendo suas verdadeiras intenções, e sua vida é marcada pela duplicidade. Elas se apresentam como amigos, como pessoas confiáveis, mas por trás dessa fachada, elas manipulam, mentem e enganam. Conviver com pessoas assim pode arruinar sua confiança, corroer sua paz e te afastar dos caminhos de Deus. Imagine uma máscara. Ela esconde o verdadeiro rosto da pessoa, mostrando apenas o que querem que você veja. Agora, visualize alguém vivendo todos os dias por trás dessa máscara, sorrindo, falando as coisas certas, mas por dentro, mantendo segredos e intenções ocultas. É assim que vivem as pessoas que abraçam a falsidade, sempre escondendo quem realmente são. Em Mateus capítulo 7, versículo 15, Jesus nos adverte: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. O perigo dessas pessoas está no fato de que, por fora, parecem inofensivas, mas seu interior está cheio de engano. A vida de quem vive na falsidade é construída em mentiras. Elas estão sempre mudando de atitude, comportamento ou até de discurso, conforme a situação ou com quem estão falando. Pessoas assim podem ser difíceis de identificar no início, porque são especialistas em se camuflar no ambiente em que estão inseridas. Mas com o tempo, as contradições começam a aparecer. A falsidade se revela nas pequenas ações, nas palavras vazias e nas promessas quebradas. Pense no exemplo de Judas Iscariotes, um dos discípulos mais próximos de Jesus. Ele andava lado a lado com o Salvador, participava dos mesmos milagres e ouvia os mesmos ensinamentos, mas, por trás da sua aparência de lealdade, Judas escondia uma traição iminente. Ele beijou Jesus, um sinal de afeição, mas esse beijo foi o símbolo da sua falsidade e traição. Judas é o exemplo clássico de alguém que viveu na falsidade, e o resultado disso foi sua destruição espiritual.
Conviver com pessoas que vivem na falsidade pode nos fazer questionar a sinceridade dos outros e até nossa própria capacidade de confiar. Agora, visualize um edifício com uma fachada perfeita, brilhante, mas, ao entrar, você percebe que está vazio por dentro, com paredes rachadas e estruturas frágeis. Assim, é a vida de uma pessoa que vive na falsidade. Por fora, tudo parece correto, mas por dentro está desmoronando. Quando você se aproxima de pessoas assim, você não apenas é enganado, mas também corre o risco de se perder em um ciclo de desconfiança, tentando constantemente distinguir a verdade da mentira. A Bíblia nos ensina a viver com integridade, a sermos sinceros em nossas palavras e ações. Em Salmos capítulo 101, versículo 7, lemos: Quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Deus valoriza a honestidade e a verdade. Ele deseja que vivamos de maneira transparente, sem enganos, e nos afastemos daqueles que escolhem o caminho da falsidade. Quem vive uma vida dupla, sempre tentando enganar os outros, está, na verdade, se afastando da presença de Deus. Pessoas que vivem na falsidade muitas vezes utilizam sua habilidade de manipulação para se aproximar de você. Elas sabem como dizer as palavras certas, como parecer confiáveis, mas por trás dessa máscara suas intenções são egoístas. Conviver com alguém assim não só compromete sua paz emocional, mas também pode te afastar da verdade de Deus. A falsidade cria um ambiente de desconfiança, e onde há desconfiança não há espaço para o amor genuíno e a comunhão. É por isso que é vital se afastar dessas pessoas. Em Provérbios capítulo 11, versículo 3, encontramos uma verdade profunda. A integridade dos retos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. A falsidade leva à destruição, tanto para quem a pratica, quanto para quem a permite em sua vida. Quando convivemos com pessoas que vivem de forma falsa, somos afetados pela sua duplicidade, e, com o tempo, essa convivência pode nos levar a questionar até nossa própria autenticidade. Afastar-se daqueles que vivem na falsidade é proteger sua própria integridade e sua caminhada com Deus. Quando você se rodeia de pessoas sinceras, honestas e verdadeiras, você fortalece sua própria capacidade de viver em integridade. Deus nos chama para sermos transparentes, para que nossa vida reflita a verdade que Ele nos ensina. Mas isso só é possível se afastarmos de perto aqueles que vivem em constante duplicidade. Cerque-se de pessoas autênticas que não tenham medo de serem verdadeiras, mesmo que isso signifique mostrar suas fraquezas. Esse é o caminho da vida em Cristo, um caminho onde a verdade reina e a falsidade não encontra lugar. Afaste-se de quem esconde seu verdadeiro eu atrás de máscaras, pois elas apenas te conduzirão à confusão e à perda da autenticidade que Deus deseja para você. Número 10. Os que rejeitam a generosidade e a compaixão. Você já conheceu pessoas que parecem viver apenas para si mesmas, sem nunca estender a mão para ajudar o próximo, sem sentir compaixão pelas necessidades dos outros? O 10º tipo de pessoa de quem você deve se afastar são aqueles que rejeitam a generosidade e a compaixão. Essas pessoas vivem fechadas em um ciclo de egoísmo, sempre preocupadas com o que podem ganhar, mas nunca com o que podem dar. Elas não veem o sofrimento do outro como uma oportunidade para exercer amor, mas como um incômodo que preferem ignorar. Conviver com essas pessoas pode endurecer seu próprio coração, te afastando da prática de um dos maiores mandamentos de Cristo: amar ao próximo. Imagine uma fonte de água viva jorrando abundantemente e saciando a sede de todos que se aproximam. Agora, visualize alguém colocando uma barreira ao redor dessa fonte, impedindo que a água chegue aos necessitados. Aqueles que rejeitam a generosidade são como essa barreira. Eles têm o potencial de abençoar, de ajudar e de aliviar o sofrimento alheio, mas escolhem reter, preferindo viver para si mesmos. Em 1 João capítulo 3, versículo 17, a Bíblia nos adverte: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade,
não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? A generosidade é uma expressão do amor de Deus, e aqueles que a rejeitam estão, na verdade, rejeitando a essência do amor divino. Pessoas que rejeitam a compaixão tendem a viver com o coração fechado, blindado contra as dores alheias. Elas não se importam com o sofrimento dos outros, nem se comovem com a necessidade do próximo. Essas pessoas muitas vezes justificam sua falta de empatia com argumentos de que cada um deve cuidar de si mesmo, ou que ajudar os outros não é responsabilidade delas. Mas a verdade é que essa rejeição à compaixão revela uma desconexão com o próprio coração de Deus. Deus nos chama a amar e a cuidar uns dos outros, e quem se recusa a fazer isso vive em oposição ao mandamento mais básico de Cristo. Pense na parábola do bom samaritano, em Lucas capítulo 10. Nessa história, Jesus nos mostra 3 personagens que passaram pelo homem ferido à beira do caminho. O sacerdote e o levita, representantes da religião e do dever moral, passaram ao largo, rejeitando a compaixão e a generosidade. Somente o samaritano, um estrangeiro desprezado, demonstrou compaixão genuína e estendeu a mão ao homem em necessidade. Jesus ensina, através dessa parábola, que a compaixão e a generosidade são marcas fundamentais do verdadeiro seguidor de Deus. Aqueles que rejeitam esses valores estão agindo como o sacerdote e o levita, deixando passar a oportunidade de demonstrar o amor de Deus. Agora, visualize um jardim onde nada cresce, porque o solo está seco e rachado. Assim é o coração daqueles que rejeitam a generosidade. Nada floresce, nada frutifica. Em vez de ser um lugar de vida, onde o amor e a bondade prosperam, o coração dessas pessoas se torna árido, incapaz de nutrir relacionamentos profundos e verdadeiros. Quando você convive com pessoas assim, você corre o risco de também se tornar insensível, desenvolvendo uma visão limitada da vida, onde o foco está sempre no eu em vez do nós. A Bíblia é repleta de ensinamentos sobre a importância de ajudar o próximo, de ser generoso e compassivo. Em Provérbios capítulo 11, versículo 25, está escrito: "A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido." O princípio da generosidade é simples. Quando damos, recebemos. E isso não se aplica apenas ao material, mas também ao emocional e espiritual. Aqueles que rejeitam a generosidade e a compaixão vivem em uma constante falta, pois suas vidas estão sempre focadas no acúmulo, nunca na doação. Eles nunca experimentam a plenitude que vem ao compartilhar. Conviver com pessoas que rejeitam a generosidade pode ser perigoso, pois suas atitudes podem te influenciar a se fechar também. Aos poucos, você pode começar a racionalizar a falta de compaixão, justificando por que não deve ajudar ou se envolver. Mas essa mentalidade é contrária ao que Jesus nos ensinou. Em Mateus capítulo 25, versículo 40, Jesus diz: "Em verdade vos digo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes." Quando ajudamos o próximo, estamos, na verdade, servindo ao próprio Cristo. Afastar-se daqueles que rejeitam a compaixão não é apenas uma forma de proteger seu coração, mas também de garantir que você continue a viver de acordo com o coração de Deus. Ele nos chama a ser generosos em todos os aspectos da vida, com nosso tempo, nossos recursos, nosso amor. E essa generosidade é a chave para uma vida de paz e contentamento. Aqueles que vivem no egoísmo, que rejeitam o ato de dar, estão se privando da alegria que vem ao servir aos outros. Cerque-se de pessoas que são generosas, que têm o coração aberto e que estão sempre prontas a ajudar. Essas pessoas não apenas inspiram, mas também cultivam um ambiente onde o amor de Deus é vivido de forma prática. Afastar-se daqueles que rejeitam a compaixão é, na verdade, se aproximar mais de Deus e da verdadeira paz que Ele deseja para nossas vidas. Muito obrigado por assistir a este vídeo até o final. Espero que os ensinamentos tenham sido valiosos e que eles te ajudem a identificar as influências que podem impactar sua caminhada com Deus. Se esse conteúdo fez diferença para você,
eu te convido a explorar mais vídeos aqui no canal. Temos muito conteúdo de valor que pode te ajudar a crescer espiritualmente, encontrar respostas e fortalecer sua fé. Continue essa jornada de aprendizado e não se esqueça de se inscrever para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo.